O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava falando. Um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer. Mas vem, impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos, veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar o manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se, ao vê-la, disse: Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, no Evangelho que nós estamos meditando, é fonte de cura. E mais do que isso, Ele é fonte de vida, porque dele emana toda a vida. E Ele mesmo falou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós acabamos de ver 2 milagres neste Evangelho. Mas um que me chama muita atenção é desta mulher que sofria de hemorragia durante 12 anos. Ou seja, ela perdia sangue constantemente, ela perdia vida, mas ela se dizia a ela mesma: eu preciso buscar a cura. Ela buscou nos médicos, mas os médicos não lhe deram a cura. O interessante é que durante 12 anos, por causa dessa doença, essa mulher é considerada impura, que é uma menstruação que não tinha cura. Então ela não podia sair na rua e nem tocar ninguém. Ao mesmo tempo que ela estava morrendo, perdendo sangue, ao mesmo tempo ela era fonte também de contaminação para a sua tribo, para o seu povo. Quem tocasse nela também ficava contaminado. Isso era a mentalidade da época. Imaginemos o sofrimento desta mulher, que ao mesmo tempo sofria fisicamente, mas psicologicamente carregando essa culpa. Jesus passou e ela disse a ela mesma: ou eu toco em Jesus ou eu vou morrer. Mas só que ela não podia tocar em ninguém. Ela transgride essa lei, que é uma lei que não é de Deus, não é uma lei divina, foi uma lei que foi criada com o tempo. Ela transgride esta lei, ela toca em Jesus. E tocando em Jesus, ela recebe uma força, uma graça e a cura. E acima de tudo, ela recebe a vida que tanto ela desejava. A vida plena, não somente a vida física, biológica, restaurada, mas a vida de Deus. Essa mulher foi completamente curada. E o que nós podemos aprender com esta mulher? Que nós temos que tocar em Jesus. Tocar em Jesus como? Tocar em Jesus pela nossa oração, mas tocar com fé. Porque senão nós vamos apenas esbarrar em Jesus como a multidão esbarrava em Jesus. Muitos viram Jesus, muitos passaram perto de Jesus, mas não foram curados e nem receberam nenhuma graça, porque não fizeram com fé.
E a mulher do evangelho de hoje, que estava morrendo, sofrendo fisicamente, mas também, como eu falei, psicologicamente, porque ela se sentia culpada, ela toca em Jesus com fé. Esse contato com Jesus pela oração é fonte de cura. Nós nos conectamos com Ele e dele vem a vida, vem a paz, vem a alegria, vem a força que nós tanto precisamos. E mais do que a própria oração que nós temos que fazer todos os dias, nós temos a graça da Eucaristia. Porque nós não apenas tocamos em Jesus, nós recebemos Jesus na comunhão. Olha só o privilégio que nós temos, muito maior do que aquilo que esta mulher teve. Ela tocou no manto de Jesus. E nós recebemos Jesus na comunhão que desce pela nossa boca até o nosso coração. E muitas das vezes nós carregamos uma certa hemorragia espiritual, vamos perdendo vida, vamos perdendo fervor, a fé, a esperança. É aí que nós temos que entrar em ação dizendo: Senhor, eu vou participar desta missa com fé, porque eu não quero somente tocar na hora do teu manto. Eu quero te receber na Eucaristia e te recebendo na Eucaristia, bem, de modo profundo, eu vou ser curado, eu vou ser salvo. A hemorragia vai estancar e eu vou ter vida e vida eterna. E a promessa de Jesus vai se cumprir quando ele diz, lá no Evangelho de São João, no capítulo 6, versículo 53, aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Depois ele diz, e ressuscitará. Ou seja, terá vida. Vida em plenitude. Que evangelho maravilhoso. Jesus aqui para nós é fonte de cura, de paz, de tudo aquilo que nós precisamos. Não precisamos buscar em outro lugar, fora da igreja, e nem fora de Jesus, porque somente na igreja tem Jesus plenamente. Ah, padre, o senhor está dizendo uma coisa que eu não sou muito de acordo. Mas não é questão de acordo, é questão que o próprio Jesus se revelou assim. Fora da igreja não tem Jesus plenamente. Existem apenas as migalhas que caem da mesa da Igreja Católica e alcança algumas comunidades eclesiais que não são católicas. Mas dentro da igreja, nós temos toda a plenitude da graça para a nossa salvação. Temos tudo. E com esse tudo que Jesus deixou para a Igreja Católica, os sacramentos, as Santas Escrituras, com isso nós podemos tocar em Jesus. E o sacramento dos sacramentos é a Eucaristia. Nós temos tudo. Então, aproximemo-nos de Jesus com fé, a fé desta mulher para recebermos a cura das nossas hemorragias espirituais que estão tirando de nós a vida, a alegria que nós tanto precisamos. Se nós nos aproximarmos de Jesus sem fé, nós seremos apenas alguém que está esbarrando em Jesus e que não está recebendo nada, porque o coração ainda está fechado. Mas não, nós queremos, com todo o nosso desejo, de Jesus, dizer: Senhor, eu quero ter esse encontro contigo e que esta Eucaristia para mim seja realmente uma cura, uma salvação profunda dentro do meu coração, porque eu quero me aproximar de Ti com fé e confiança total. Faça agora a sua oração, vai dizendo para Jesus: Jesus, dá-me a graça de fazer essa experiência com Teu amor, de não tocar apenas a orla do Teu manto, mas de te tocar na Eucaristia, de receber com fé, para ter a vida em plenitude. Amém.